Olá, aqui é o Mauro novamente e hoje vamos falar da pandemia do novo coronavírus. Então, só para deixar claro as nomenclaturas, SARS-CoV-2 é o nome do vírus, assim como, por exemplo, Treponema pallidum é o nome da bactéria que causa sífilis, e o nome da doença causada pelo SARS-CoV-2 é o COVID-19. Então, é, só para deixar, o COVID é o nome da doença. Então, tipo, sífilis seria o mesmo que COVID. E o SARS-CoV-2 seria a, o nome do vírus, ou da bactéria, ou do agente etiológico. Os dados. Até dia 27, né, nós tínhamos 82 mil casos de coronavírus, com 2.814 mortes. Dos casos finalizados, nós temos 36 mil casos e ainda tem 46 mil casos ativos, que na grande maioria das vezes estão em condições boas e apenas 18% estão em condições graves ou críticas. Então, dos casos que já passaram a régua, 8% morreu. Mas claro que isso daqui não é a mortalidade do vírus. Por quê? Porque a última coisa que acontece numa infecção se a gente for ver em termos de tempo, é a recuperação, porque ou você normalmente morre rápido ou você vai evoluindo ali devagarzinho para de repente depois no fim melhorar. Então a última coisa que acontece é a melhora, então a morte acontece antes. Então por isso que esse número aqui ele superestima o número de mortes, assim como se você contar todos os casos e colocar quantos que morreram, você subestima a mortalidade. Tá, então é menos do que 8%, deve ser 3 a 5%, alguma coisa do tipo. Aqui nós temos um estudo que foi publicado pela China, com 72 mil casos, mas lembrando, tá, que a gente nem tem 72 mil casos concluídos, então vários desses pacientes aqui estavam em andamento quando foi feito o estudo. E esse estudo foi feito até com pacientes até o dia 11, então isso faz 16 dias atrás. Então com certeza tinha bem menos casos finalizados na época. Mas enfim, né? Então só para dizer que esses números subestimam as fatalidades, porque provavelmente é maior, não é 15% acima de 80 anos, deve ser acima, não sei quanto, né? Mas é mais para todas essas todos esses números aqui. A coisa interessante é que criancinhas não morrem desse vírus. Esse vírus poupa as crianças, o que é excelente, né? Isso é uma coisa muito boa. Eu que tenho uma filhinha pequena já fico bem mais tranquilo. Em relação à pandemia, que está até inclusive no título, e é uma coisa que a OMS recusa-se a chamar, né? Estão falando que vai mudar o nome, etc. Enfim. Quando teve a pandemia, a última pandemia que foi de influenza, eles colocaram esses critérios aqui. E veja que o novo coronavírus, ele já satisfaz todos os critérios. Na fase 1 é quando não tem nada acontecendo, na fase 2 é quando já tem algum vírus que está circulando entre animais e que tem um potencial. Enfim, aqui a fase 5, que é uma fase que já é preocupante, é quando já tem transmissão entre humanos, que a gente já tem bastante, né? E em 2 ou mais países numa mesma região. Então, por exemplo, China e Coreia. Então a gente já tem essa fase 5. Fase 6 é quando você tem, além da fase 5, mas outros países em outras regiões da Organização Mundial da Saúde. E a gente já tem, porque nós temos o Irã, que é uma região, que é em outra região, e a Itália, que é em outra região. Então nós já temos bem estabelecidos os critérios de pandemia da OMS. Claro que é para influenza, mas o COVID é uma doença muito parecida com a influenza, então eu diria que é pandemia. Então veja só, aqui vamos supor, China e Coreia, e aqui é Itália e o Irã, né? Então tá tudo satisfeito aqui em relação aos critérios da OMS de pandemia. Então é uma pandemia já, pelos critérios até da Organização Mundial da Saúde. Em termos de casos recentes, né? Então a China tem controlado bem, claro que prendeu em casa, sei lá, 800 milhões de pessoas, né? Mas estão conseguindo conter ali os casos novos.
e a Coreia, que agora está passando a liderança aí dos casos todos os dias, por dia, né? Então hoje teve 500 casos novos, o que é bastante. Itália, que também está lá na segunda posição, 180 casos. Segunda posição fora da China, né? Mas está crescendo bastante. E a gente consegue ver isso até pelas transmissões que estão acontecendo fora do país. Então a gente vê, por exemplo, o Brasil teve paciente da Itália, pessoa que pegou na Itália, e todo mundo está pipocando esses casos, assim como o Irã. O Irã relataram 200 casos, mas com certeza é muito mais. É muito mais. Por quê? Porque só já tem 26 mortes, e não só isso, mas tem pessoa contaminada com que veio do Irã em todos os países. Até a China falou que teve um paciente que veio do Irã lá e está contaminado com o vírus que pegou lá no Irã. Então, para ter esse tipo de nível de contaminação, vai lá para o Canadá, para um monte de países da Europa, do próprio Oriente Médio, não pode ter só 200 pessoas doentes, porque senão você não consegue ter essa disseminação para pessoas ao acaso, turistas, etc., começarem a pegar a doença. Então a gente já vê que é um número muito maior, além do que eles têm 26 mortes para 240 casos, que daria 11% de mortalidade, que é muito acima do que a gente está vendo atualmente. Claro, isso daqui contando que são casos ainda que não acabaram de ser diagnosticados, né, que tem um atraso que a gente já falou no vídeo anterior. Então aqui o gráfico. Então a gente até vai ter que rever provavelmente o R0 do vírus, que talvez seja mais do que 2,5, 3. Por quê? Porque com 2,5, 3 você não consegue dobrar o número de casos por dia. Então a cada dia você tem o dobro do número de casos, como aconteceu alguns dias aqui. Aí começaram as medidas, né, na Coreia, porque começaram a ver que a coisa estava feia. E daí começou a cair a elevação da porcentagem de casos. Mas mesmo assim ainda está crescendo num ritmo grande. A mesma coisa na Itália. Então, sem nenhuma medida de controle, né, as pessoas vivendo normalmente, aumentou lá 500 casos, depois 290% de casos, né, então de 20 foi para 80, então subiu 3 vezes, e depois foi para 150, subiu 90%. Então depois começaram as medidas, né, fechar, cancelar carnaval, cancelar um monte de coisa lá e tudo mais, o que fez reduzir aí a taxa de crescimento da doença, mas mesmo assim uma taxa grande. Então isso daqui, provavelmente o R0 é maior, mas isso daí é especulação, né? E o Irã, que está lá com 200 casos, mas a gente já tem aí o ministro da saúde doente, um vice-presidente está doente, o embaixador morreu, o ex-embaixador do Irã morreu. Então todo mundo tem falado que a taxa do Irã é muito maior do que o que está sendo apresentado. Uma coisa que os Estados Unidos, que é o país que recebe um monte de pessoas de todo mundo e tal, só testou 445 casos, o que é muito pouco. Até, por exemplo, Inglaterra, que é um país que não está tendo muito caso, né, não tem nada muito especial por enquanto, já testou mais de 7 mil casos. E Inglaterra é bem menor que os Estados Unidos, recebe bem menos gente que os Estados Unidos, enfim, então não faz muito sentido eles testarem mais de 15 vezes mais do que os Estados Unidos, tá? E daí o que acontece? Acontece que apareceu aí o primeiro caso nos Estados Unidos que eles não têm a menor ideia de onde veio, porque não tinha nenhum link com os casos anteriores, não veio da China, então é um caso de transmissão interna já, de pessoa que já foi passando ali, que já perdeu o link epidemiológico. Então já o CDC confirmou a possibilidade de uma transmissão comunitária e tudo mais, essas coisas que eu expliquei agora, né? E vejam só, Estados Unidos, daqui é um mapa de aviões, de voos no mundo, né? Então veja, Estados Unidos é abarrotado, entrando, saindo, né? Então vai para a Europa, vai para a Ásia. Então, por exemplo, eu fui uma vez para o Japão, eu fui através de Chicago. Então Chicago foi Japão. Então os Estados Unidos manda voo para Dubai, para Europa, para tudo que é canto, Brasil. Então é meio esquisito, né, que eles, que são um país aí que olha a quantidade de voos que recebe, tem tão poucos suspeitos da doença. É no mínimo intrigante isso, né? E ainda mais pensando que até tem sido publicado recentemente que números da influenza tem
pelo menos 29 milhões de pacientes com influenza. E influenza e esse coronavírus é difícil de distinguir clinicamente falando. Então, se tem tanto paciente com influenza e se tem pessoas dos Estados Unidos viajam para tudo que é canto do mundo, é bem possível que tenha pessoas que viajaram e que pegaram influenza. Então, deveria ter um número muito maior de testes. E por isso que, como você não testa, você acaba aparecendo aí com pacientes aí no condado de Solano, que é essa região, que é aquele paciente que eu comentei ali, que não tem um link epidemiológico claro, né? Então, lembrando, esse número de testes é muito pequeno para um país como os Estados Unidos, para o número de casos que eles têm de influenza mesmo. No meio ali deve ter os casos de coronavírus, muito provavelmente, até porque tem esse paciente que apareceu aí do nada, sem nenhum link epidemiológico, e o CDC agora está meio perdido ali no que fazer, tá? Então, vamos ver, acompanhar os Estados Unidos. De repente a gente vai ter uma surpresa aí, explodindo um monte de casos ao mesmo tempo. Não sei, né? Só estou especulando, mas pensando aqui nesse número baixíssimo de casos, pensando no número de infecções de influenza que tem uma clínica muito semelhante, e pensando no quantidade de pessoas que viajam nos Estados Unidos. E você, o que você pode fazer para se cuidar? Então, até o Saúde aí tem Secretaria de Saúde Curitiba tem falado aquilo que você já deve ter escutado no jornal, na TV e tudo que é canto aí, para evitar aglomeração, manter ambientes ventilados, não tocar nos olhos, boca. Isso daqui normalmente não funciona, porque mudar um hábito desse é uma coisa meio inconsciente, é muito difícil. Mas higienizar a mão é uma coisa que dá para ser trabalhada razoavelmente bem. Não compartilhar talher, usar lenço descartável para aspirar o nariz e fazer vacina. A vacina até inclusive da gripe será antecipada, então tente fazê-la, porque isso vai ajudar você até a não confundir com o caso de coronavírus no futuro. Lembrar que é importante lavar sempre a mão, até quando você está no ambiente público. Por exemplo, você pegou um busão lá, colocou a mão em um monte de lugar lá do busão. Por quê? Porque o coronavírus, ele pode permanecer em situações ideais até 9 dias viável. Então, a pessoa deu um espirrão lá, cuspiu ali no meio do ônibus e vazou. Você lá, depois de algumas horas, entrou no busão ali, tá uma área que tava lá o espirro do cara. Você vai lá, põe a mão ali, você tá suscetível à contaminação, sim, tá? Então, pode persistir até 9 dias. Claro que isso em condições mais ideais, né? Ali no meio do busão não será ideal, mas com certeza aí, às vezes, em condições mais ou menos, aí um dia pode ficar viável, tá? Então, sempre lavar a mão, principalmente se você começa a encostar em coisas públicas. E se você ouviu falar de vitamina D para melhorar a imunidade, ozonioterapia, um monte de chás e, enfim, fitoterápicos para melhorar a imunidade ou que matam o coronavírus, isso é tudo balela, não tem nada comprovado em relação a isso. Usualmente, essas pessoas que divulgam esse tipo de coisa têm um ganho por trás, querem vender algum produto ou tratamento. Vocês podem ver os vídeos que eu vi, pelo menos tinham um produto ou tratamento por trás que a própria pessoa que fazia o vídeo vendia, tá? Mas o que eu posso dizer que funciona para melhorar a imunidade? E vejam só, esse é um conhecimento milenar que é passado de mãe para filha, que com certeza você já ouviu falar sobre isso, que é dormir. Porque quem é a pessoa que nunca ficou doente e ouviu a mãe, a avó, o pai falar: vai dormir, vai descansar, você precisa, senão você vai melhorar, senão você vai ficar doente, etc. E isso, por mais que seja um conhecimento que às vezes não é técnico, mas é algo do conhecimento público, algo que faz parte do inconsciente das pessoas, né? Achar que isso funciona. E isso realmente funciona, porque tem diversos trabalhos. Eu vou deixar depois aqui no link na descrição para quem quiser ler com mais detalhes, né? Porque é um pouco mais complexo, né? Você precisa entender um pouquinho aí de fisiologia, entender um pouquinho de como que funciona antígeno, marcadores, etc.
Mas, enfim, o básico é que dormir consegue melhorar aí a agregação das células de defesa, consegue, digamos assim, ficar mais grudentas. E daí isso facilita com que ela grude, por exemplo, no vírus. E daí consiga matar o vírus, etc. Sim, claro, fazendo uma maneira bem simples, né? O que sinaliza aqui esses artigos, né? Então, é bem desse tipo. Uma agregação melhor, né, por vários fatores aí que são meio complicados para explicar. Não é o foco aqui desse vídeo também, né? Então, tem também outros trabalhos que mostram que dormir depois que você toma uma vacina, no caso aqui é hepatite A, vacina para hepatite A, melhora a sua imunização da vacina. Tem outro trabalho aqui do Jornal de Fisiologia que também fala de dormir em relação à função imune, que melhora. E aqui a gente tem uma prova de que não dormir piora, né? Porque veja só, esse médico aqui, que eu até postei uma vez no Facebook sobre a morte dele e tudo mais, porque ele foi um dos primeiros que avisaram sobre o surto de um vírus novo, que acabou morrendo. E ele tem, o Dr. Lee, ele tinha 34 anos, uma pessoa jovem, sem comorbidade, sem nada, e morreu do coronavírus. Mas o que acontece? Provavelmente foi porque ele ficou trabalhando direto, não dormia, fazia plantão atrás de plantão, e daí minou o corpo dele. Então, você que é médico, você que é enfermeiro, profissional da saúde, alguma outra profissão aí que está trabalhando excessivamente, caso haja um surto de coronavírus no Brasil, a gente não sabe ainda como é que vai acontecer no futuro, é melhor tentar descansar pelo menos o mínimo aí necessário, né? Não fazer nada muito heróico aí de ficar trabalhando 72 horas seguidas, porque você tem o risco, daí por mais que seja jovem, sem comorbidades, de ser afetado, porque o seu sistema imune está muito debilitado pela falta de sono. Então, dormir é importante. E esse médico, assim como outros médicos da China que morreram, são a prova disso, apesar de serem jovens, tá? E o que a gente pode fazer e quais são as possíveis consequências desse coronavírus? Então, uma coisa que o FDA recentemente alertou foi que com a China praticamente parada atualmente, né, porque está todo mundo em casa esperando a epidemia passar, fábrica, um monte de coisa está parada. Eles estão falando que sem a China começa a preocupar aí para a cadeia de suprimentos da indústria farmacêutica. Então, porque a China que produz muito dos artigos que são usados para fazer remédio, e sem ela pode acabar faltando isso. E não só, a China está parada agora, mas daqui a pouco a Itália para, a Coreia vai parar, provavelmente pelo andar da carruagem, daqui a pouco o Japão. Então, vários produtos vão começar a faltar. Um deles é o remédio, que o FDA até já está alertando isso. Então, o que é minha recomendação? É que se você tem uma doença crônica, alguma coisa assim, ou que seu pai, sua mãe, enfim, alguém da família tem uma doença crônica que precisa de um remédio e que é muito importante que a pessoa tenha esse remédio, é bom ter algum estoque aí de alguns meses, né, para nada muito exagerado também, né, mas até porque vai perder a validade, mas nada, só alguns meses aí, para caso haja falta no mercado mesmo, até porque daqui a pouco você vai chegar na farmácia e tá o triplo do preço porque tá faltando, porque a China não tá mandando o suprimento. Então você vai economizar uma boa grana para você comprar agora aí uns remédios essenciais, né, que se você tem alguma doença ou se algum familiar tem alguma doença e que precisa, tá? Então minha dica, por questão aí da China estar parada. Outra coisa são empresas podem vir a ter dificuldades, e isso afeta emprego, afeta salário, afeta um monte de coisa, e afeta a produção também se algumas empresas fecharem. Veja só, depois que foi anunciado o primeiro caso do coronavírus, a bolsa já caiu 7%, o dólar disparou, etc. Então, isso pode ser um problema. Outro problema pode ser a falta de leito hospitalar, ou piorar ainda mais, porque leito hospitalar no Brasil, no SUS, não é nada, uma coisa que sobra muito, né? Mas isso pode ainda ser exacerbado se tiver um surto aqui de coronavírus. Então, é uma coisa a se
preocupar, é uma coisa que os gestores têm que se preocupar, e por isso que eu peço, pelo amor de Deus, para que você tente evitar ao máximo, num surto, ir ao hospital, tá? Veja só, isso daqui foi uma imagem lá de Wuhan, né? Mas a Coreia, agora que já está chegando nos 2.000 casos, esse meu primeiro vídeo que eu fiz era quando a China tinha 2.000 casos, né? Então agora a Coreia, que já está chegando nos 2.000 casos, já está tendo problema de leito hospitalar. Aqui quando estava com 1.300 leitos, estava falando aqui, ó, tinha 634 pacientes que foram internados no hospital e tinha 680 que estavam esperando o seu leito, né, para quarentena, ou estão em quarentena em casa, tudo mais. Então já está faltando leito na Coreia do Sul. E o que aconteceu? Tinha um senhor de 75 anos que estava lá na igreja lá de Daegu, lá, que teve insuficiência respiratória e morreu. E ele já tinha problemas de saúde, ele provavelmente tinha indicação de internar, mas não tinha leito e tudo mais, e estava lá em quarentena doméstica, mas era um cara que estava doente, com doença respiratória, com comorbidades, etc., e morreu esperando um leito hospitalar. Então veja que a Coreia já está sentindo esse problema de leitos hospitalares, por isso que a China está construindo lá 10 hospitais ou mais hospitais para cuidar dos pacientes com coronavírus, tá? Para ver que é um negócio que é sério, até no número relativamente baixo, né, de casos, já dá uma sobrecarregada no sistema de saúde. Então, minha mensagem aqui é não ir ao hospital se a epidemia se espalhar, a menos que esteja muito doente. Isso é muito importante. Então, você está lá com dor de cabeça, fala, eu vou no hospital tomar uma injeção. Não vá ao hospital. Tome um remédio em casa, deite, faça o que puder, mas não vá ao hospital. Até porque você pode ficar doente indo ao hospital, né? Porque se tiver uma epidemia, isso será uma grande chance. E também não vá à igreja pedir oração para melhorar, né? Vai lá, tá doente, fala assim, eu vou lá à igreja para ver se um pastor, um padre, alguém ora para mim para eu ficar bom. Não faça isso, porque isso aconteceu na Coreia e teve um desastre. A tia lá que foi pedir oração, não sei o que ela foi fazer na igreja, ela passou vírus aí para centenas de pessoas e é uma das principais causadoras do surto que está tendo na Coreia, tá? Pelo menos do tamanho que está atualmente, né? Porque a igreja lá tem mais de 800 casos já confirmados da doença. E claro, né, nem sempre vai estar assim, desse jeito bonitinho, né? A gente tem que torcer para que fique assim tudo bonitinho, né, tipo um leito, TV e tal, mas se a coisa bombar, isso não vai ser a realidade da maioria das pessoas. Outra coisa que é importante é começar a guardar dinheiro. Por quê? Porque se você ficar em quarentena, se as pessoas começarem a ficar presas em casa, né, não pode sair de casa, não pode ir para a escola, não pode fechar um monte de coisa, você não vai ganhar dinheiro, você vai ganhar salário, você não vai estar trabalhando, você vai estar em casa parado. Então, ou vai começar a ter que pensar numa forma de trabalhar em casa, ou enfim, nem todo mundo consegue trabalhar em casa. E vejam, um dado aqui de 2017, né, já é um dado meio antigo, mas 45 milhões de pessoas ganham menos de um salário mínimo. O que é bem complicado, né, se acontecer a epidemia aí no Brasil, porque o cara não ganha menos salário mínimo, ele não tem dinheiro sobrando, com certeza. Então, se ele ficar doente, se acontecer, tá lascada essa família. Então, por isso que é uma coisa que preocupa muito no Brasil. Eu estou muito preocupado, porque tem essa questão também social, porque se tiver que prender, digamos assim, de deixar as pessoas confinadas, isso daqui para essas milhões de pessoas será uma grande dificuldade até para ter o que comer. Tá? Até veja, Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, é o país número 1 do planeta Terra. 78% dos trabalhadores vivem de salário em salário, ou seja, eles não guardam nada, eles não têm nada guardado, eles dependem do salário. Então, mesmo nos Estados Unidos, 80%, quase 80% das pessoas depende do salário, o que é muito sério, pensando numa epidemia que pode acontecer em breve. Então, é uma coisa para se preocupar, é uma coisa para falar para o seu empregado, para o diarista, para, enfim, pessoas ao seu redor,
para que eles não gastem em supérfluos nesse momento, para que eles tentem economizar ao máximo. Já é uma coisa que já deviam estar fazendo, né? Já faz um tempinho, se fazer o máximo possível para conseguir ter alguma reserva para assim uma epidemia, alguma coisa horrível que possa acontecer, né? Até, por exemplo, Hong Kong, que instituiu ali um regime um pouco mais restrito, o que eles fizeram? Deu dinheiro aí pra galera, né? Falou, ó, já que vocês estão tudo presos aí, já que todo mundo tá pobre, né? Porque lá também deve ter esse problema, e Hong Kong é uma cidade rica. Falou, ó, todo mundo acima de 18 anos vai ganhar lá $1.000. Tá, que é mais ou menos esse dinheiro coreano aqui, mais ou menos uns $1.000 pelo que eu vi. Então, deram lá $1.000 pra geral, porque estão em quarentena e tal, não ganham dinheiro, estão faltando dinheiro, então que você não deram dinheiro para as pessoas. Que é algo que não sei como é que vai fazer no Brasil, né? Se vier a acontecer esse tipo de situação, tá? Então o que você deve reconsiderar? Se você tiver uma viagem que não é essencial, principalmente para esses países, então China, Irã, Itália, Coreia, Japão, é melhor reconsiderar. Até agora aquela região do Oriente Médio, tá, o Irã lá tá bombando de casos para toda aquela região. Eu esperaria, a menos que seja essencial, que você tem que pensar não só em você. Por exemplo, eu sou jovem, né? Talvez eu pudesse viajar lá e não ia acontecer nada comigo. Mas às vezes eu volto, tem meu pai, tem minha sogra, tem, enfim, outras pessoas que eu convivo e que podem ficar doentes e ter um quadro mais grave do que eu teria, né? Então, às vezes você tem que pensar também no próximo, nas pessoas próximas a você, que você convive, se você voltar doente, se você não tem o risco de transmitir para alguém que você gosta. Então, não só em você tem que pensar na viagem, mas também de outras pessoas que estão ao seu redor que podem ser suscetíveis, tá? Guardar dinheiro, né? Isso eu já falei. E ver onde pode cortar despesas, principalmente se você não tem dinheiro sobrando, né? Claro, se você é rico e tal, aí você pode viver normalmente, que não vai ter nenhum problema se tiver uma contenção de alguns meses, né? Você vai estar com dinheiro sobrando. Mas se não for o caso, né? Corta aquela assinatura de uma coisa meio besta que você tem. Tentar se alimentar bem, como eu falei, dormir bem é essencial para não ficar doente ou até para ter uma forma mais leve. Isso daqui vai ajudar bastante vocês, essa dica de dormir e descansar, né? É uma coisa que até a avó fala, mas estou aqui para relembrar que isso é importante. Isso é cientificamente comprovado, tá? Eu não vendo colchão nem travesseiro nenhum para falar que vocês precisam dormir melhor, né? Isso daí é uma dica aí que até a avó de vocês falaria. Beleza? Então, acho que é isso por hoje. Até a próxima.